Boa noite a todos. Eu sou o Fernando Torres, professor, geógrafo e mestrando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui no canal GeoCast, trazendo uma pessoa, além de muito especial, como sempre, um grande amigo. Ele é doutor em Economia pela UNB, meus parabéns pelo doutorado recente, assessor em Economia na liderança do PSOL na Câmara dos Deputados em Brasília. Esse grande amigo chama-se Davi De Castro. Muito obrigado por participar, Davi. E eu trouxe você aqui para a gente falar, né, do arcabouço fiscal, da reforma tributária e desses novos desafios econômicos que faltam no Brasil, nesse futuro do Brasil. Muito obrigado, Davi, por aceitar meu convite. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala de arcabouço fiscal, agora a gente vai falar de teto fiscal. Poderia balizar os dois para a gente e falar qual a diferença dos dois, por favor? Boa noite, Fernando. O prazer é todo meu conversar com você, um grande amigo, um intelectual que eu respeito muito. Sobre a questão do novo arcabouço fiscal, das alterações em relação ao antigo teto de gastos, nós temos que diferenciar duas questões, uma estrutural e uma de definições técnicas, conjunturais, sobre controle de variáveis. Estruturalmente, eles partem da mesma concepção sobre a política fiscal. Então, em termos de estrutura, de pressupostos teóricos, eles são muito semelhantes. Há diferenças, sim, nas variáveis de ajuste entre o antigo teto e o novo teto de gastos, né? Para o nosso ouvinte entender o que eu estou dizendo, vocês lembram que, depois do golpe de 2016, uma das preocupações dos golpistas era tentar travar o Estado, de forma que o Estado não conseguisse mais sustentar a sua capacidade, a sua estrutura para o fornecimento de serviços públicos e realização de investimentos públicos, né? Então, um pilar era a obstrução desses papéis do Estado. E a austeridade fiscal, ela sempre foi funcional para a destruição do Estado nesse aspecto, né? O mecanismo encontrado para reduzir o tamanho do Estado, frear o crescimento de gastos que permitiria a sustentabilidade fiscal do Estado, foi o teto de gastos do Temer. O que o teto de gastos do Temer fazia? Ele basicamente congelava os gastos públicos por um período de 20 anos, né? Em 10 anos teria uma revisão, ou seja, de 2016 até 2026, agora teria uma revisão em 26, e depois poderia ser prorrogado por mais 10. Esse congelamento é em termos reais, ou seja, era reposta apenas a inflação para o orçamento público. O orçamento público se repetiria ano a ano, apenas cobrindo a inflação, né? É como se seu salário ficasse parado ao longo de 20 anos. Só que tem um detalhe aí, do porquê não é bem um congelamento, é um derretimento. A população está crescendo, né? E os gastos, eles estão congelados. Isso quer dizer que o gasto per capita está caindo com o teto de gastos, o Temer, né? Então, era uma lógica de redução do tamanho do Estado, explicitamente, tá? O argumento que eles usavam na época para falar que isso era bom para a população, porque não dá para o cara chegar e dizer, olha, Fernando, o teto de gastos, eu estou fazendo isso porque eu quero parar de fazer universidade pública e abrir o caminho para as universidades privadas crescerem no Brasil. Não dá para falar simplesmente isso. Não dá para falar que é um projeto de sucateamento da saúde pública em prol dos conglomerados da saúde privada. Não dá para falar que é um projeto de destruição da previdência pública em prol dos fundos de pensão privados. Perfeito? Então, eles têm que dar alguma argumentação para conseguir aceitabilidade social. A argumentação deles era assim, olha, a gente faz um ajuste fiscal muito forte. Com esse ajuste fiscal muito forte, que vocês vão sofrer um pouco, isso vai baixar a taxa de juros. Quando baixar a taxa de juros, os investimentos vão aparecer. Tá, Fernando? Então, esse era o argumento. Vocês vão sofrer agora, mas depois vem a bonança. Esse sacrifício é para atrair a fada da confiança do mercado financeiro, que faz mágicas e faz a economia crescer depois que nós sacrificamos o povo. Sempre foi esse o argumento.
Dentro desse terrorismo do mercado financeiro, após um golpe, violações sistemáticas, inclusive, desse próprio teto de gastos, por motivos oportunistas, especialmente do Bolsonaro, o teto foi furado mais de 10 vezes ao longo desses poucos anos em que durou, o teto acaba desmoralizado, né? Com a vitória do governo Lula, ficou totalmente inconcebível voltar a essa lógica de teto de gastos, porque ele nunca foi respeitado, tá? Ele foi feito só para impor uma reforma da Previdência, porque ele inviabilizava o orçamento de tal forma que a Previdência não cabia mais naquele orçamento congelado, né? Porque a Previdência crescia, o orçamento estava congelado, isso criava um problema de gestão propositalmente para reformar a Previdência. Quando o governo Lula assume, obviamente o debate era o que a gente vai colocar no lugar desse teto. E aí abrem-se dois caminhos, Fernando. Um caminho é do rompimento com a lógica da austeridade fiscal. O outro caminho é de ajustes dentro da lógica da austeridade fiscal. Por isso que eu acho que é importante fazer essa diferenciação de questões de ajustes de variáveis, tá? Calibrar a variável e mudança estrutural de política fiscal. Acho que é importante diferenciar, porque é óbvio que, em termos de calibragem, o novo teto é diferente do antigo teto. Isso é uma obviedade. Mas, em termos de pressupostos, não. O caminho adotado foi recalibrar, tentar mexer nas variáveis, mas de forma a manter a lógica de um contingenciamento muito forte, um freio para o crescimento dos gastos públicos no Brasil. Com o teto de gastos do Temer, o Bolsonaro ele crescia mais ou menos uns 2, 2,5% de gastos acima da inflação todo ano. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. É bem menos da metade do governo Lula 2, tá? O governo Lula 2 fazia na casa dos 6% todo ano de crescimento de gastos públicos. Então, o Bolsonaro fazia em torno de 2 e o Temer, há alguns anos, ficou negativo e teve ano que ele ficou na casa dos 2 também, por conta desses furos, por conta de uma série de manobras. Bom, ponto é, o que o novo teto faz? Eles olham para trás, eles olham que nos últimos 15 anos, os gastos públicos no Brasil cresceram mais ou menos 4,5%, perfeito? Essa é a taxa dos últimos 15 anos e a gente tem período ruim nesses últimos 15 anos, né? Então, nós tivemos um crescimento de gastos nos últimos 15 anos próximo de 4,5%. Isso está na justificativa do próprio projeto que deu origem ao arcabouço fiscal, ao novo teto de gastos, novo regime fiscal sustentável, que é a Lei 200 de 2023, né? Que estabelece a nossa nova regra fiscal. Dentro dessa lógica de que esse tamanho de crescimento, essa taxa, essa velocidade de crescimento de gastos era muito alta, partindo desse pressuposto, eles colocam um teto de 2,5 para essa taxa, que é extremamente mais baixa do que no governo Lula e mais baixa, inclusive, do que em momentos do governo Bolsonaro, tá? Fica em linha, mais ou menos, com o governo Bolsonaro. Só que isso é um teto, Fernando. Para você alcançar esse teto, você tem que manter uma arrecadação muito alta. Percebe? Você pode não chegar nem perto de crescer 2,5 a partir de agora. 2023 não teve nada a ver com o novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal começa a valer agora, nesse ano, 2024, né? Então, o que ele faz? Ele estabelece esse teto de 2,5% e ele diz que os gastos eles vão variar com base na taxa de crescimento das receitas. Então, se as receitas crescem 10%, os gastos, teoricamente, poderiam crescer 7%. A taxa de crescimento seria de 7%. Perfeito? Só que aí vem um subteto, que coloca o crescimento em 2,5%. Então, são essas regras combinadas. Aí vamos supor que as receitas cresçam 5%, tá bom? Então, quer dizer que os gastos poderiam crescer 3,5%. Não pode crescer 3,5% porque tem um teto de 2,5%. Percebe? Então, nem adianta ficar subindo a arrecadação. A arrecadação tem que subir para chegar nos 2,5%. E aí, eu estou falando de 3,5%, agora vamos trocar isso. Vamos reduzir de 5% para, por exemplo, 2%. A gente vai botar 1% de crescimento de receita. Perfeito? Então, cresceu a receita 1%. Aí, meus gastos podem crescer só 0,7%. Agora está dentro do teto. Está dentro do teto e a regra está funcionando. Então, esse até 2,5% depende da receita. Mas nunca, jamais passa dos 2,5%.
percebe? É porque tem um mito que se criou no debate público de que o teto esse novo teto ele só permite gastos se a gente conseguir fazer reformas tributárias. Não é bem assim, tá? De forma alguma, ele permite um crescimento robusto dos gastos públicos no Brasil. É muito menor, por exemplo, Fernando, do que o governo Fernando Henrique Cardoso, que cresceu na casa dos 4. Ele nunca vai chegar nem perto do governo Fernando Henrique Cardoso. Pelo que eu me lembro, ele não era nenhum socialista, nada disso, né? Nem no governo Lula 1, governo Lula 2, nada disso. Não vai chegar perto nem do Bolsonaro, se bobear. Então, nós temos uma taxa de crescimento de gastos muito baixa. O que essa taxa de crescimento muito baixa de gastos vai fazer, Fernando? Ela vai gerar uma série de problemas para a sustentabilidade dos nossos serviços públicos, para a sustentabilidade das carreiras de servidores públicos. Aí entra o debate sobre reforma administrativa. Esse novo teto já é um problema muito grave para os pisos da saúde e da educação também. Isso independe de receita, tá? Então tem um monte de problemas gerados, que são problemas que, na verdade, são problemas do nosso ponto de vista do campo progressista, de quem quer construir um estado de bem-estar social, desse ponto de vista. Porque do ponto de vista deles, dos liberais, é uma solução, porque ele impõe a destruição do que eles consideram uma intervenção inadequada do Estado na economia, como provedor de bens e serviços, atuando na redução das desigualdades sociais. Percebe? Eles querem uma anarquia de livre mercado, onde os gigantes, os bilionários, os grandes conglomerados ganhem e o conjunto da sociedade perca. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou economista, sou um geógrafo, né? Mas eu dou lá no espetáculo de economia, eu leio uma coisa de economia. E assim, eu vejo, se eu estiver errado, pode até me corrigir se eu estiver errado. O que acontece? O orçamento é uma grande física, né? O orçamento é uma grande física. Então, se você vai fatiando mais para um lado, se eu não me engano, quase a metade dessa pizza é o gasto público que nós temos, né? Para rolar de dívida externa, é a dívida que nós temos do governo para fazer pagamento. Então, assim, vai sobrando umas fatias menores. A Previdência, se eu não estou enganado, é 20%, coisa que está errado. Então, você tem 70% aí dívida e Previdência, e os outros restantes aí eu divido, saúde, educação, Forças Armadas, por aí vai. Onde eu quero chegar para você entender? Me parece, né, que a economia do Brasil é muito mais uma distribuição política do que uma distribuição econômica. Você tem vários grupos ali que vão tentando, né, o agro vai tentar tirar ali um pouco mais, né, as faculdades privadas, aí, os grupos, né, tentaram tirar um pouco mais, produzir, as montadoras de automóveis, grandes industriais. Como que a reforma da Previdência justa poderia resolver isso? Porque, ajudando esse gancho teu aí, já que você fala do Estado, eu sou um social-democrata, eu sou um keynesiano, velho, talvez keynesiano, o Estado tem um papel. Se a gente pegar no Brasil, né, o número de funcionários públicos a cada 10 mil pessoas é pífio. Se pegar países do primeiro mundo, né, os países escandinavos e outros países desenvolvidos, o número de médicos, enfermeiros, dentistas, professores, policiais por cada 10 mil habitantes é muito maior do que o nosso. Então, para gente começar, como a gente pode fazer uma reforma tributária mais justa? Como ser essa reforma? Como ela poderia ser mais justa? E depois, como a gente pode reorganizar esse orçamento do Brasil? Fernando, esse gráfico é o da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu tenho um desacordo com esse gráfico já há algum tempo. A maioria dos economistas tem um desacordo com esse gráfico muito forte, sendo a esquerda, sendo a direita. Ele tem alguns problemas metodológicos, tá? Mas tem duas questões de fundo que me incomodam no debate sobre esse gráfico. Primeiro, que parece que você tem uma restrição orçamentária em forma de pizza, ali que você está brigando por esses fatores escassos, como se você estivesse no pleno emprego de fatores de produção ali e disputando entre a fatia da previdência, da dívida pública, quando na realidade isso não está acontecendo, né?
Nem legalmente, porque as metas de primário, teto de gastos, inclusive eles esconde o pior, o mais perigoso, né? O que é mais chocante de tudo é que não está disputando. Isso é o mais chocante, que a dívida pública, os pagamentos de juros, as despesas financeiras não estão disputando com despesas primárias, né? As metas são de primário, tanto do teto de gastos quanto as metas de resultado primário, de superávit primário. Bom, o que é o mais chocante de tudo? É que eles não precisam disso para pagar juros da dívida. Eles não precisam fazer austeridade para pagar juros da dívida, de forma alguma, tá? Eles sempre vão receber os recursos com ou sem austeridade, em moeda doméstica, o que era diferente quando a gente tratava de dívida externa lá atrás, que aí sim você tem uma escassez dada. Me fala uma coisa, essa moeda doméstica seria a função do Banco Central em emitir moeda para fazer esse pagamento? Na verdade, ele faz isso hoje já, né? Toda vez que o Banco Central realiza qualquer pagamento após a autorização do Tesouro Nacional, o que ele faz na prática é um gasto que, de forma concomitante, é a emissão de moeda. Perfeito? Toda vez que o Estado, emissor soberano de moeda, realiza um gasto, ele está emitindo dinheiro novo na economia. Quando ele tributa, ele reduz a quantidade de dinheiro anteriormente criado, né? Então, a emissão de moeda não é uma opção de política econômica, ela é uma realidade que acontece sempre que se realiza um gasto, né? E aí, essa é uma questão importante, por quê? Porque o mais chocante é que essa não é uma boa resposta para explicar a austeridade, que eles precisam fazer austeridade para pagar a dívida, né? E aí você tem que procurar outra resposta. Porque tanto é, Fernando, que os maiores déficits primários da história recente, tirando a pandemia, foram feitos no governo Temer e no Joaquim Levy em 2015. Na austeridade você teve os maiores déficits. Então, é contraintuitivo você pensar que no governo Lula você teve superávit e no governo Temer e Joaquim Levy, na gestão de Joaquim Levy no governo Dilma II, a gente teve déficit. Será que o Temer, inimigo do banqueiro, o Bolsonaro, o maior déficit da história do Brasil, atrasou um dia de dívida na pandemia? Não, ninguém, não teve atraso nenhum. A dívida ela sempre paga quando se trata de moeda doméstica. Então a gente tem que procurar uma outra explicação para isso. Bom, só fazer um comentário. Por que o Lula conseguiu superávit primário mesmo expandindo gastos fortemente? Porque a expansão fortíssima de gastos, teve ano que ele expandiu gastos na casa de 10%, tá? Mais de 10% em 2010 no ano eleitoral, ali, 2009 para sair da crise de 2008, na casa dos 10%. Por que ele consegue superávit sistemáticos e grandes, mesmo com expansão de gastos públicos e do Estado? Porque o PIB também crescia muito forte. Esse crescimento muito forte do PIB gerava um crescimento endógeno de receitas, mesmo na ausência de reformas tributárias, que você tem componentes endógenos e exógenos de receita, né? Então você pode fazer a receita crescer por crescimento da economia e você pode anexar novas formas de tributação, né? Que a gente deseja, não por uma questão de restrição fiscal, mas para a redução de desigualdade. O meu ponto é, qual é a explicação que eu adoto para a austeridade fiscal? Eu adoto um texto do economista polonês, muito inspirado em Marx, que é o Kalec. Ele fez a mesma descoberta de Keynes do princípio da demanda efetiva na década de 30 até antes de Keynes, né? E os dois se conheciam, enfim. Kalec, então ele parte do princípio da demanda efetiva e ele diz, olha, para o capitalista deveria ser bom, então a gente manter o pleno emprego, e dá para manter o pleno emprego se o Estado realizar gastos, expandir demanda quando tiver ausência de demanda na economia e crise. Não tem por que ter desemprego. Mas por que os capitalistas eles defendem desemprego, então, nas economias, né? Capitalistas modernas, e ele chega à seguinte resposta, ele elenca alguns fatores ali que são interessantes. Primeiro, o desemprego no capitalismo ele exerce um efeito disciplinador, tá? Então, o medo do desemprego ele é disciplinador para a classe trabalhadora. Então, quando você tem um desemprego muito alto, você consegue fazer com que o trabalhador ele tenha medo de perder aquele emprego e voltar para o mercado de trabalho. Ele sabe que tem uma fila de 20 pessoas querendo o trabalho dele. E que se ele chegar para o patrão e falar assim, olha, cara,
Pô, eu estou trabalhando 12 horas por dia, eu sou pago para trabalhar 8. Ele tem medo de reclamar, perder o emprego. Então, ele aceita violações, ele não consegue lutar por melhores salários, isso enfraquece a classe trabalhadora, até do ponto de vista da organização política, não só do trabalhador a nível individual. E aí tem um segundo ponto, que são os salários, né? Se eu falei do ponto de vista político, tem o ponto de vista dos salários, né? O capitalista, do ponto de vista individual, ele só está olhando o salário do trabalhador dele como custo. Ele não está olhando a dinâmica macroeconômica, que aquilo ali é demanda para ele próprio, né? Então ele olha o desemprego como um redutor de custos quando os salários caem na economia. Salário subindo, para ele é um problema. E salários sobem, geralmente, quando o trabalhador tem mais poder de barganha, né? Isso ajuda. É a condição que talvez seja totalmente suficiente, só isso. Né? Salário mínimo puxa muito isso. Né? Não é só pleno emprego, tem que ter várias outras políticas estatais em volta, mas o pleno emprego é fundamental para puxar salários para cima. Eles não gostam muito disso. E tem um outro fator, que eu acho que esse é o predominante no Brasil, não que esse do salário não seja, que é a questão do Estado ocupando esferas que são de interesse do setor privado. Por exemplo, quando você tem um grande plano de expansão das universidades públicas, de democratização do acesso ao ensino superior, de qualidade, em cada canto do Brasil, em cada bairro, botar a universidade em cada canto, Fernando, valorizando a carreira de docente, trazendo os jovens para estudar mais tempo, né? O que que isso está fazendo ao mesmo tempo? Isso está pegando a Fundação, o Lema, lá com seu conglomerado da educação, da Croton, a Cogna, esses grandes conglomerados, eles olham isso com péssimos olhos. Por quê? Porque é o setor público ocupando o espaço que eles queriam estar para ganhar grana, que eles queriam mercantilizar. Então é um processo, a expansão de universidades é um processo de desmercantilização. Ao passo que a austeridade fiscal é o pressuposto da mercantilização do ensino superior, né? Então aí tem uma lógica do tipo de economia que nós queremos discutir. E o Estado é fundamental para caminharmos para uma economia muito mercantilizada, e para isso o Estado tem que ser castrado da sua potencialidade de fornecer bens e serviços, de fazer investimentos públicos, né? Aí a gente vê que junto com o novo teto de gastos, Fernando, o que o Haddad promete, ao mesmo tempo o ministro Haddad? As parcerias público-privadas, por quê? Porque ele fala que não tem dinheiro público mais, então ele tem que pedir ajuda ao setor privado, que é uma grande hipocrisia. Por que é uma grande hipocrisia? Veja bem, se ele não tem dinheiro, por que é o BNDES que dá o dinheiro para as PPPs? Para o cara. O cara não. É estranho. É o banco público. É estranho. E aí ele tem que dar desoneração fiscal para o cara fazer PPP ainda. E a demanda, quem paga o cara que faz a PPP é o próprio Estado que tem que pagar, porque você faz uma creche PPP. Perfeito? Aí o cara vai cobrar por aluno matriculado lá, né? Cada aluno que está lá, o Estado vai ter que pagar por ele, por esse aluno. Quem está pagando é o Estado. Ele construiu essa creche com dinheiro do BNDES. E aí, quando na hora de pagar tributo, ele ganha renúncia tributária do Estado. É um Estado gigante para desmercantilizar. Opa, desculpa, para mercantilizar. Então, a lógica é essa. Eu escutei do Mangabeira Ander, não sei se você um vídeo do Mangabeira, o Roberto Mangabeira Ander, que é o capitalismo sem capitalistas no Brasil. O que eles querem são os benefícios do Estado. Eu estava discutindo essa semana, um texto no comentário do ex-deputado do PL, né, falando das políticas sociais do Brasil e tal. É engraçado que Bolsa Banco, Bolsa Agronegócio, Bolsa Montadora de Automóveis, Bolsa Grandes Empresários, no Brasil sempre foi assim, né? O grande empresariado, os grandes capitalistas do Brasil adoram, né, essas benesses do Estado. Agora a gente fala num Bolsa Família, e o valor é muito baixo. Se não me engano, o Bolsa Família, para me corrigir, é menos do que o agronegócio, o agro. Né? E o agro não faz parte dessa força do PIB brasileiro. Então, isso para mim é um mito também. 70% do nosso PIB vem do serviço e vem do agronegócio. E as pessoas acabam
O Estado serve para os grandes, não serve para os pequenos. É o capitalismo, tem capitalista aqui no Brasil. Né? Então, isso aí é um pouco do que eu concordo com você ali. Né? E o Estado sempre se oferecer tudo. Historicamente, foi assim com Vargas, foi assim com Juscelino. Os militares fizeram muito isso, né? Fala tanto do Roberto Campos, do Bulhões lá, que eram os liberais do início do governo militar, e no final eles fizeram uma política desenvolvimentista, gastadora, explodir a vida externa brasileira, mas o Estado do governo militar que se investiu foi em grandes empresários. Mas assim, houve gasto. E eles gostam de gasto. Né? A Faria Lima fala de um lado aí, eu estou tendo muito mais. De um lado ela fala de corte de gasto e tal, mas o grande empresariado do Brasil gosta do benefício do Estado. Perfeito. Eu acho que no Brasil isso é mais forte e no mundo também, né? No capitalismo, né? Porque os liberais, eles fazem uma oposição entre Estado e mercado que é totalmente falsa historicamente, né, Fernando? Você sabe disso melhor do que eu. Isso é completamente falso, né? O Estado, ele cria mercados, né? Toda a nossa estrutura pesada econômica foi criada pelo Estado. Telefonia, energia elétrica, petróleo e gás, correios, previdência, sistema financeiro. Nenhuma Banco Central, BNDES, nenhum barril de petróleo seria tirado do pré-sal se não fosse o sonho da Petrobras e os investimentos de décadas da Petrobras desde os anos 50. Eu posso falar isso aí sem sombra de dúvida. É isso, né? É isso, sem sombra de dúvidas, é o Estado que conduz o processo de criação de mercados, né? No Brasil e no mundo. Isso vai ser um fato, é um fato histórico, não tem como negar. Então, essa é uma oposição oportunista. Por quê? Porque o Estado cria e depois que o Estado cria, ou seja, há uma socialização dos custos dessa criação. Eles querem privatizar esses lucros, né? Então, essa é a dinâmica real do capitalismo. Não é uma oposição entre Estado e mercado. Perfeito, isso daí é um fato. O Estado, ele atua o tempo todo fazendo isso. Tem um livro muito bom da Mariana Mazzucato, né, O Estado Empreendedor, que ela vai mostrando, né, como o Estado ele tem protagonismo em cada detalhe da nossa vida, como que isso é fruto de uma socialização de custos, né? Por exemplo, o iPhone, como que isso envolveu, né, por exemplo, o keynesianismo militar, as pesquisas militares, como que elas são apropriadas ex post, né, pelo setor privado, como que essa base pesada de inovação ela se dá no âmbito do Estado, no próprio Estados Unidos, né? O núcleo duro de geração de tecnologia nos Estados Unidos ele sempre esteve no Estado. Ele nunca esteve no Vale do Silício. No Brasil não é na Faria Lima, né? Na Faria Lima é o que você falou, eles ganham dinheiro, são rentistas, né? Quem inova é o Estado, né? Até porque, Fernando, tem uma coisa importante das pessoas, dos liberais, às vezes, parece que é uma coisa meio maluca essa oposição. Por quê? Porque o setor privado, sabe por que ele não vai inovar, Fernando? Porque para você fazer inovação, o seu risco é gigantesco, o seu risco é altíssimo. Por quê? Porque você não tem um mercado ainda, porque você não sabe se vai dar certo, porque você não tem crédito, né? Capitalista tem uma coisa que ele odeia, risco alto, né? Então, sempre quem assume grandes processos de inovação é o Estado. A China é um exemplo disso, né? Um Estado planejador gigantesco. Então, essa oposição ela é estúpida. Então, tanto o Estado, se for um Estado com um programa desenvolvimentista, ou se for um Estado com um programa neoliberal, esse Estado está conduzindo a economia. Não existe um não Estado. Existe tipos de Estado. O próprio processo de mercantilização da economia, de privatizações no governo Fernando Henrique, foi conduzido pelo BNDES, né? Que virou, naquele momento, um banco de desestatização. Hoje, o próprio processo de expansão das parcerias público-privadas é conduzido pelo BNDES. É dinheiro público ali, o know-how do BNDES para captar crédito, quando não é ele próprio que empresta, para elaborar projetos para ajudá-los a captar. Então, você sempre tem um Estado. A ausência de Estado é um mito, né?
E aí é muito curioso como que os liberais eles tentam falar do Estado malvado, esse tipo de coisa que é muito útil para aqueles que querem. Exatamente, eles sabem muito bem que os custos são socializados, que querem expoliar os lucros, né. O capitalista no Brasil ele tem 3 características, eles são, escravocratas, exploradores no limite, são as raízes escravocratas, expoliativos, subordinados ao imperialismo, que mais, né, uma característica da nossa formação econômica, e de caráter autoritário e antidemocrático, né. Esse capitalista no Brasil ele tem essas características, escravocrata, expoliativo, subordinado ao imperialismo, de características autoritárias com rejeição à democracia. E aí eles falam que aí você tem um monte de dinheiro para agro, um monte de dinheiro para banco, para rentista, mas não pode ter para pagar Bolsa Família para uma pessoa que está morrendo de fome. É, é uma coisa lamentável e desumana, isso que eles chamam de teoria econômica. Isso não se trata de debate teórico de economia. Isso trata de debate de que tipo de mundo nós queremos viver. Se nesse mundo onde os mais ricos devoram e destroem quem nada tem, ou se num mundo em que a gente possa construir algo mais justo, onde a gente mobilize os nossos recursos ociosos para satisfazer necessidades sociais, né? Eu acho que esse é o ponto do debate, não é uma questão teórica. Não é a teoria lá do Temer, do que você vai fazer ajuste fiscal para baixar juros e puxar investimento privado. Isso é mentira, né? Os objetivos são outros, tanto os deles quanto os nossos. A gente quer reduzir desigualdade, investimento público, estatização do que nós consideramos que não deve ficar ao sabor do vento dos lucros, da lucratividade no mercado. E eles querem o oposto, é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Nós pensamos e desejamos talvez um mundo muito parecido, né? Não tenho dúvida disso. Olha só, aí há 30 anos, né, se fala de reforma tributária. A reforma tributária foi votada agora no Senado. Ela vai ter um pedágio ali até 2032, se eu não estou enganado, para ela ser colocada em prática. Como a reforma tributária vai ajudar o Brasil e ajudará, ao seu ver, no seu entendimento, e como isso pode... Qual seria para você uma reforma tributária justa? Né? Aquela que seria possível, mas ao mesmo tempo justa, né, aos brasileiros. Vamos lá. Eu só vou responder uma coisa antes, que a gente conversou no início e eu não cheguei a responder. A grande questão do Brasil hoje não é aumentar a arrecadação para poder gastar. A gente já pode gastar, entende? Concordo com você, plenamente. Isso daí é um ponto que tem que estar muito claro, porque o Haddad ele coloca muito essa dicotomia, eu tenho que fazer uma reforma tributária para gastar depois. Isso é absolutamente mentira. Tanto é que ele fez um teto, né? Mesmo se você tributar super ricos, fizer revolução tributária todo ano no Brasil, você não vai poder aumentar gastos. O máximo que você vai fazer é fazer aquele 2,5 que é igual ao Bolsonaro. Então, a questão da reforma tributária como o centro do debate no Brasil, reforma tributária, taxar os super ricos para poder gastar com os mais pobres. Isso está errado, essa lógica. Eu acho que a esquerda que propõe isso erra. Por quê? Você tem que gastar com os mais pobres e lutar pela reforma tributária. Não é uma coisa primeiro e depois gastar com os mais pobres. É gastar com os mais pobres e taxar os mais ricos, tá? Então, eu acho que essa relação não pode ficar estabelecida. Isso tem muito do Keynes, né? Porque qual é a lógica dos liberais? Que a gente já está no pleno emprego, a economia tende ao pleno emprego sozinha. E como ela já vai para o pleno emprego sozinha, não tem ociosidade. Aí fica a história da pizza, Fernando. Você já está no pleno emprego. Aí no pleno emprego a briga é para distribuir esses recursos que já estão escassos. Só que no capitalismo você trabalha com ociosidade, com desemprego o tempo todo. Raras exceções. Exceções são guerras, esse tipo de momentos mais turbulentos, né? Pós-pandemia, algumas situações assim que você tem choque de oferta, mas isso é raro. O capitalismo trabalha com desemprego. Então não é uma questão de disputar recursos que estão escassos. Perfeito? É de mobilizar os recursos ociosos. Isso é mais.
Perfeito, É mais do que. Então, tem o Brasil tem muito recurso ocioso para ser mobilizado, tanto recursos humanos, desemprego altíssimo ainda. 8%, baixamos para 7,5%. São apenas 8 milhões de desempregados agora. 8 milhões. Porra, poderiam estar fazendo casa, saneamento básico, trabalhando aí para fazer projetos de contenção de enchentes para as pessoas não morrerem todo ano como morrem. Bom, dito isso, qual é o ponto da reforma tributária aqui? Ela tem várias centralidades, e tem a centralidade que, no Brasil, a nossa carga tributária é muito injusta, né? Que é o ponto que você toca aí. É muito injusta, porque os mais pobres pagam muito tributo e os mais ricos pagam pouco tributo. Por quê? Porque a carga tributária no Brasil é muito concentrada no consumo. Enquanto nos países desenvolvidos, nos países do centro do capitalismo, ela é melhor dividida. Ela está mais concentrada na renda e no patrimônio. Então você pode tributar renda, você pode tributar patrimônio, você pode tributar consumo. Perfeito? Quando você tributa consumo, você está pegando o pobre na veia. O cara vai comprar um tênis, ele vai pagar o mesmo tributo que o Eike Batista para comprar o mesmo tênis, né? Então isso é altamente regressivo, porque não respeita a capacidade produtiva. Minha, do mais pobre, do Eike Batista, está pagando igual. Isso é um absurdo. E o pobre consome toda a renda que ele ganha. Na verdade, consome mais do que ele ganha de renda porque ele se endivida. Então, a carga tributária real que ele paga é muito alta, mesmo que ele não pague imposto de renda. Ele usa a renda dele toda. Então, o percentual da renda dele que vai para a tributação é muito alto. O Eike Batista ele consome uma parte muito pequenininha da renda dele, um jogador de futebol, né? Porque daí ele está fazendo dinheiro, ele está aplicando títulos de dívida pública, ganhando juros. Então, a tributação deles é muito pequenininha, fora os esquemas terríveis de isenção de imposto de renda que eles têm. Então, um problema do Brasil é esse, né? Uma carga muito concentrada no consumo e uma baixa carga, por exemplo, na renda das pessoas físicas. Um dos problemas que geraram isso, né, que é aquilo que o Ciro Gomes sempre fala, em 95 o Fernando Henrique teve uma ideia genial, né, liberal, é sempre para o bem do povo, depois vai dar certo. Em algum momento isso vai ser bom, para vocês também. Agora vai ser bom só para os bilionários, mas vai chegar uma hora que vai ser bom também para o povo pobre, né, a ideia do gotejamento, do trickle down. Aí eles chegam e falam assim, os mais ricos, que compram ações, que são acionistas de empresas, donos de empresas, e que recebem renda por isso, um filho de um bilionário que tem ações na empresa do papai, ele recebe uma grana, né, lucro de dividendos dessa empresa. E é uma renda, né, obviamente, então tem imposto de renda, como salário, é a renda do trabalhador, de quem trabalha, os lucros e dividendos é a renda de quem não trabalha, de quem vive porque, enfim, deu sorte às vezes, né, na vida, ou plantou uma grana. Bom, então o Brasil decidiu que esse cara que ganha uma renda sem trabalhar, ele não tem que pagar imposto. Quem tem que pagar imposto é o professor, a enfermeira. Esse cara não. Ele tem mérito, alguma coisa assim, sabe? Você tem mérito. Pô, você nasceu filho de bilionário. Como é que você vai pagar imposto nesse país? Pô, você tem mérito. Uma loucura. Eu estou caricaturando. Na verdade, tem uma teoria econômica que eles inventaram que é o seguinte: se eu reduzo a tributação deles, eles vão investir mais. Então, agora eles vão se dar bem, mas depois todo mundo vai se dar bem. Primeiro os bilionários se dão bem, depois vocês vão se dar bem também. Mas a questão, essa foi a mentira. A questão, Davi, é que eles investem no rentismo. Eles não investem na produção. O cara que é filho de um bilionário, ele não quer investir numa estrada privada para ele cobrar pedágio, ele não quer investir num poço de petróleo, ele não quer investir numa fábrica, não. Ele quer pegar título de uma dívida aí de algum país e investir, ele quer investir em dólar, né? E você sabe muito bem que, às vezes, tem pessoas do Ministério da Fazenda no Brasil que acabam usando informações privilegiadas e sabe que o dólar vai desvalorizar, então o cara acaba comprando o dólar antecipadamente. Lá no futuro ele já sabe que o mercado futuro de dólar vai estar aquecido e há várias negociatas, a gente sabe muito bem disso, né, que o capital funciona assim, né? Tem um livro também chamado do David Harvey,
que é o enigma do capital, ele fala isso. Eu não sei se você já leu o David Hartley, ele é um geógrafo, né, nem um economista. Então, assim, o cara vai sair, grandes fortunas saem do Brasil se forem taxadas. Por mim que taxem grandes fortunas. Eu vi um texto seu, não sei se foi seu, falou que temos que espancar os bilionários. O bilionário talvez seja, não sei se é seu, mas eu li alguma coisa que o bilionário é uma excrescência do capitalismo. Né? É uma excrescência. Alguém acumular tanto, e agora há pouco tempo já vamos chegar a trilionários. Né? Não sei, a partir de 2030, se não me engano, chegamos a trilionários. Enquanto nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. Né? E o problema, tanto econômico do mundo quanto alimentar do mundo, não é de produção, é de distribuição. Né? Então, nós vemos algumas bolhas encantadas, né, de liberais, né? Não vamos taxar, não vamos taxar, não vamos taxar, enquanto no lombo do cidadão aqui, taxa 27,5% direto na folha do... como é que é? Imposto de renda. Exatamente. Então, é isso, Fernando. Você tem uma lógica que é canalha. É óbvio que esses caras não investem no setor produtivo. Tem 2 erros nesse pressuposto. De novo, tem um problema muito sério no ministro Haddad quando ele fala dos investimentos privados conduzindo a economia. Investimento privado nunca vai ser inovador. Investimento privado nunca dá sozinho. É sempre puxado por investimento público. Sempre. Mesmo que pareça que é o setor privado, tem um Estado por trás. Se a economia cresceu é porque teve o Estado em algum momento. Vai lá, procura que vai ter. Né? O máximo que você está fazendo, que o ministro vai fazer, se ele conseguir algum crescimento econômico daqui para frente, vai ser porque ele deu grana para o setor privado fazer. É Estado. É Estado o tempo todo. O cara não vai tirar o dinheiro dele da poupança para fazer isso. Né? Dos lucros e dividendos que ele recebe. E mesmo que quisesse, ele não faria, ele não conseguiria. Tem que ter o Estado. O Estado é sempre o criador e o motor, né, da economia. Bom, e aí, voltando à questão da tributação, esses caras usavam esse argumento para não pagar tributo. Né? Se eu tiver mais dinheiro, eu vou investir mais. Isso é mentira. Isso se demonstrou mentira. Isso foi aplicado no mundo todo, só que no Brasil com muita radicalidade. Né? Essa ideia de exonerar os mais ricos, porque a ideia é que eles têm muita poupança, então eles iriam direcionar essa poupança para investir. É a mesma história que a gente está escutando da austeridade agora. A gente vai fazer uma austeridade, porque aí eles vão sentir confiança no governo e vão voltar a investir. É sempre isso. Colocando eles no patamar de que eles são os condutores, os motores do progresso econômico, do progresso social. Uma mentira. Eles expoliam os frutos do progresso, que são socializados, né, pela classe trabalhadora, seja a que faz o trabalho intelectual, seja a que faz o trabalho manual. Né? Bom, a tributação, então, eles mentem, a austeridade eles mentem para expoliar, né? Uma acumulação por expoliação mesmo, sabe? Aquela coisa lá o Harvey mesmo pega essa ideia da acumulação por expoliação, você expoliando esferas antes públicas, né? Ele pega a coisa do Marx, da acumulação primitiva, e vai caminhando para essa acumulação por expoliação, tá? E partindo da Rosa Luxemburgo também é bem interessante. Então você vai expandindo ali, vai mercantilizando cada vez mais. Bom, tributação no Brasil, portanto, ela é injusta no que se refere à renda dos mais ricos, porque acionistas, donos de empresa, não pagam imposto de renda da renda que eles recebem por serem ricos, são os mais ricos que recebem esses recursos. Ela é injusta do ponto de vista da tributação no consumo, porque a carga no consumo é muito alta. Em um país pobre, isso é uma baita de uma sacanagem, E ela tem outras injustiças. Por exemplo, temos uma injustiça regional, de distribuição regional. Aí, Fernando, entra um aspecto positivo dessa reforma que nós tivemos, tá? Da PEC 45, que virou agora emenda constitucional. Bom, qual era um problema que o Brasil tinha? O Brasil, ele tributa, uma parte da tributação no consumo, ela se dá no local que se produz a mercadoria,
ou onde o serviço é gerado, e uma parte onde é consumido, no destino. Então, tem uma parte da tributação na origem, produção, e no destino, consumo. Quando você tem um sistema muito concentrado na origem, como é no Brasil, a gente tem um mix dessas duas coisas, o que temos, de fato? Nós temos um privilégio para as regiões mais desenvolvidas, que concentram maior número de setores econômicos, de atividades econômicas, uma maior sofisticação estrutural, né? Ou também que fazem guerra fiscal, né? Então, elas vão concentrar setores econômicos, às vezes até financeiros. Por exemplo, não sei se você já percebeu, quando você faz compra online, você recebe uma nota, talvez de Bauru, alguma coisa assim, tá? Porque eles fazem guerra fiscal. No Mercado Livre, a maior parte das compras que eu faço é em São Paulo. São Paulo, alguma cidade de São Paulo que faz guerra fiscal com... É o estado de São Paulo como um todo, entendeu? Uma parte de São Paulo. E tem cidades que vivem de guerra fiscal com as operadoras, tá? Do sistema financeiro. Bom, então, o que essa reforma fez bom nesse sentido? Ela passa a tributação quase que exclusivamente, tem pequenos detalhes ainda que vão ser resolvidos, para o destino, o local onde se consome. E por que isso é importante, você tributar no local onde se consome? Porque no local onde se consome, você consegue identificar, distribuir melhor a receita pelo número de habitantes, né? Porque ali onde ele está consumindo, ele também está usando saúde, ele também está usando educação. Para você ter uma ideia, o município de São Gonçalo aqui no Rio, um município muito pobre, muito carente de tudo, ele tem uma receita per capita, salvo engano, 36 vezes menor do que Presidente Prudente, tá? Isso é um absurdo. A receita é dezenas de vezes menor do que Maricá, aqui no Rio também, né? Aí todo mundo fala, Maricá fez renda básica, moeda social, isso aqui. A receita é 10 vezes maior do que São Gonçalo. Não sei se esse é o valor, acho que é 10, 12, alguma coisa assim que estava. Então, São Gonçalo é uma cidade que tem uma característica de dormitório, muita gente trabalha em Niterói, trabalha no Rio de Janeiro, mas vive lá. Então, uma tributação que fica em Niterói, que é uma cidade mais rica, e não está lá. Então, a desigualdade ela fica maior quando você tem esse tipo de tributação. E a gente resolveu isso parcialmente, fazendo com que a tributação seja no destino agora, tá? Isso também melhora a guerra fiscal, porque quando você tributa no destino, você não faz mais guerra fiscal. Que a guerra fiscal, ela é uma decorrência da tributação no local de produção. Então você fica disputando indústria automobilística, por exemplo, né? Um estado dá uma isenção aqui, o outro estado dá uma isenção ali, para ver o que cola, né? E isso acaba nesse jogo de guerra fiscal, todos os estados perdendo e as empresas ganhando. Fora que essas renúncias na produção, elas também têm uma característica perigosa. Por quê? Porque muitas renúncias não são nem por guerra fiscal, né? São acordos políticos, enfim, com setores econômicos. Eu vou te dar uma renúncia aqui, você me dá um apoio ali, financia minha campanha ali, acolá. Então, são mecanismos ruins de política econômica que essa reforma elimina ao botar a tributação no destino. Isso é um aspecto importante dela. Ela tem um aspecto também interessante no sentido de dar mais transparência. Então, ela vai além da questão da simplificação, tá? Então, ela tem esses pontos positivos que são problemas reais no Brasil hoje. Essa reforma, ela teve que ser por PEC e talvez não desse para colocar, não é o local a PEC para fazer reforma de taxar rico na PEC. Nosso problema é na Constituição, né? Por que essa reforma teve que ser por PEC? Porque ela muda competências dos entes subnacionais. Ela muda competências da União, dos estados e do município, né? Porque a União ela estabelece competência para os entes tributários, para os entes federativos, né? Para o estado tributar, para o município tributar, então ela está mudando a lógica das competências, né? Então isso se faz na Constituição. Tanto é que depois vamos ter uma legislação complementar. Então o nosso problema não está na Constituição, ao meu ver, né? Então não era ali para resolver nada. Por exemplo, lucros e dividendos é uma questão de lei ordinária. Não é para estar ali na PEC mesmo, né?
Você tributar lucros e dividendos é só uma revogação do que o Fernando Henrique fez lá em 95. Quórum muito mais baixo, maioria simples no Congresso, e não 3/5 nas duas casas. Então, a questão dos lucros e dividendos é bem simples, não precisava estar na PEC. Você acha, Outra coisa, você acha que a tributação de juros e dividendos vai acontecer no Brasil? Você tem uma ideia de quanto seria, mais ou menos, em termos de alíquota? Qual seria esse impacto? eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer em algum momento. Isso entrou na agenda, né? Isso entrou na agenda já tem um tempo, porque, por exemplo, o próprio Paulo Guedes tentou, tá? Ele quase avançou isso. Tem algumas resistências, mas hoje já é meio pacífico que tem que fazer esse ajuste. A questão toda é por que eles querem fazer esse ajuste, tá? Essa é a pergunta. Acho que a esquerda está fazendo muita pergunta errada ultimamente, Fernando. Eu vejo o debate público da esquerda está sendo assim: porra, vamos taxar lucros e dividendos. Hoje, a Fiesp defende taxação de lucros e dividendos no Brasil, tá? A Fiesp está lá nesse debate, ela não resiste. Por quê? Porque você taxa lucros e dividendos e desonera a folha. Então, você usa esse espaço fiscal aberto para desonerar a folha. Esse é o projeto deles, tá? Então, você vê. É aí por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é só taxar lucros e dividendos, né? Tem que ver o que eles querem fazer com o conjunto da obra. Então, se for, eu consigo 50 bi, lucros e dividendos botando uma alíquota de 15, 20%, né? A gente distribui uns 500 bi por ano de lucros e dividendos isentos. Botasse aí 20%, ganharia 100 bi. Perfeito? Claro que não vai ganhar 100 bi. Por quê? Porque o cara não vai distribuir tanto quando for taxado. Ele vai reter mais lucros para reinvestir, né? Então não vai distribuir tudo. Hoje distribui tanto dinheiro assim porque não tem tributação. Quando tiver, vai reduzir a distribuição, logo não vai dar esse cálculo tão simples, 20% de 500 bi, né? Não vai ser tão simples assim, mas vamos supor que dê 50, eles vão querer usar esses 50 para reduzir carga tributária de IRPJ na pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e desonerar a folha. Então eles querem usar esse valor para isso. Então, ao invés de vamos lá, lucros e dividendos é o que a gente fala que é isento, é uma renda da pessoa física. Então, ela está isenta. Eles falam, tudo bem, acaba com essa isenção, mas reduz o tributo da pessoa jurídica, da empresa, do IRPJ, da contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, esse é o debate que eles fazem. Então, veja, isso daí nem é luta de classes, né? Daí tem muito de uma luta entre setores, como foi a PEC 45, é muito uma luta entre a burguesia, frações da burguesia. Agora, advogado tributarista, ele odeia isso, lucros e dividendos. Por quê? Porque ele é pejotizado, tá? Então, o pejotizado, ele abre uma empresa, e ele paga o tributo lá na empresa, e depois ele distribui os recursos para ele, pessoa física, e nessa distribuição ele não paga nada dele para ele mesmo. Então, tem todo um esquema tributário com alguns setores envolvidos. Bom, o ponto é, Fernando, que essa PEC ela avança no sentido da tributação do destino, guerra fiscal, uma simplificação, algumas coisas adequadas, mas ela não resolve os problemas estruturais da nossa carga tributária, né, da regressividade. Por quê? Porque, vamos lá, primeiro porque ela não aponta para um caminho de redução da carga do consumo. Ela poderia já apontar algo assim. Não aponta. Pelo contrário, ela congela a carga no consumo no Brasil, tá? Então essa carga vai ficar igual. Ela não aumentou nem diminuiu, ela manteve. Isso é um princípio da PEC. Isso é um problema, a gente tem que reduzir carga de consumo no Brasil, sim, né? Tem que reduzir carga. Você veja, meu debate é o oposto do debate que muita gente fala, a gente tem que aumentar a carga. Não, tem que reduzir dos pobres e aumentar dos ricos. Pode deixar a carga no lugar, não precisa. O debate no Brasil não é de falta de carga tributária, é de distributivo. Então, essa PEC, ela não toca nessa redistribuição, do ponto de vista da redução da tributação no consumo, ela não aponta para isso, pelo contrário, e faltam comandos nela
que também apontem para uma progressividade, embora ela não possa, de fato, melhorar a tributação, várias coisas que a gente defende. Por exemplo, quer ver uma coisa, Fernando? IGF. IGF já está na Constituição. Não é um problema de falta de comando constitucional para a União tributar. Imposto sobre grandes fortunas está lá. Veja, não era nessa PEC o local para resolver. A gente não tem um problema na Constituição que impede taxação de IGF. A Constituição fala para a União assim: olha, você pode taxar grandes fortunas. Você tem competência para isso. Basta a União exercer essa competência. Perfeito? E ela abre mão desse exercício. Então não é um problema na Constituição. Então, mas ela poderia estabelecer prazos condicionais, enfim, não aponta para isso. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma estrutura tributária em termos de distribuição muito parecida, com alguns pequenos avanços, tá? E o pobre vai continuar pagando muito no consumo. Isso não mudou, a minha absoluta. Uma pergunta importante, né? Essa reforma ela começou, é uma PEC 45 de 2019. Começou no Bolsonaro. Ela já veio sendo discutida lá no Temer, passou pelo Bolsonaro, bem antes, né? Ela foi discutida desde a década de 2000. Mas esse modelo específico. Oi? É a PEC FIF, não é isso? Isso. E teve o relator dessa PEC foi o Pedro Paulo aí do Rio, né? Paulo. O deputado que foi candidato aí a prefeito. O mesmo que fez o Profut. E Fernando, e aí, cara, tem um negócio interessante, né? Por que o Guedes, todo mundo quis fazer? Tem uma questão de setores envolvidos. Por quê? Porque quando a nossa estrutura tributária, ela tributa menos serviço e mais a indústria. Tá? Então, essa forma como a gente tributa hoje, ela acontece assim. Por quê? Porque ela é cumulativa. Os tributos vão se acumulando na cadeia. A indústria tem muita cadeia. Setor de serviço não. Percebe? Então, a carga tributária ela ferra mais a indústria, o modelo atual, do que o setor de serviços se dá bem, em termos relativos. Né? Então, em termos relativos, tem essa guerra entre os dois. Essa reforma, o que ela faz? Ela diminui a carga da indústria e aumenta de serviço. Por isso que os setores econômicos, em peso, apoiam. Tá? Então, foi uma questão de setores econômicos, não foi uma questão de classe trabalhadora. Isso daí nunca passou por esse debate dessa PEC 45. Nunca. Isso é uma mentira factual. Ninguém estava preocupado com o povo. Era a indústria querendo baixar o tributo dela e baixou. Tá? Febraban, Agro também ganhou, então um monte de gente ganhou aí. Meu ponto Fernando, isso não muda nossa estrutura econômica, não muda a injustiça tributária, melhora aspectos pontuais e melhora muito para setores econômicos específicos como a indústria. Mas, claro, Davi, mas isso daí melhora também se tem mais indústria, você tem desenvolvimento econômico e blá, blá, blá. Não necessariamente, porque essas perspectivas, você falou um dado interessante, vai começar lá para a década de 30, valer de fato, né? Até lá vai ter período de transição, alguma coisa em 27. É uma besteira achar que esse tipo de coisa gera boom de crescimento em algum país. Eu nunca vi um país que cresceu, você sabe disso melhor que eu, que cresceu porque simplificou tributos. E aí, mega desenvolvimento. Isso não existe na história econômica, isso é uma loucura. Essa expectativa de que reforma tributária, de simplificação de tributos, vai fazer todo mundo sair investindo por aí. Isso é uma loucura, assim, loucura total que as pessoas entraram. É óbvio que melhora o ambiente alguma coisa, em algum aspecto, mas puxar crescimento econômico por reforma tributária e desenvolver país por aí, eu nunca vi na minha vida. Não sei se tem algum caso, Fernando, disso na história, na história do universo. Não, acho que não tem. Então isso é uma loucura, né? Que as pessoas estão, essa expectativa toda com essa reforma. Quando ela começar a valer, a gente tem que sempre lembrar, quando você tem essa melhora de carga para um setor, por que ele vai investir mais? Por que isso não vira só margem de lucro? Essa é uma pergunta que as pessoas têm que se fazer sempre. Porque todos os ganhos tributários que algum setor quer receber, ele nunca vai falar assim, eu quero receber esse ganho tributário para eu lucrar mais. Ele vai falar que quer receber isso para investir mais e gerar emprego.
Porra, ninguém é otário. Pelo amor de Deus, ninguém vai chegar lá agora Ao e vai falar assim, contrário, né? A gente sabe que nos últimos 30, 40 anos, a indústria automobilística do Brasil está menos, cada ano que vai, entrega cada vez menos. A produtividade e a tecnologia conseguem aumentar a produção e reduzir o número de emprego, não quer dizer nada. exato. Me parece que você é um pouco cético, né, quanto ao crescimento econômico do Brasil no futuro via reforma tributária, essa nova reforma tributária. Então, me diga o que o Davi acha, né, que o Davi enxerga, o que nós precisamos, o que é o desafio do Brasil e o que nós precisamos para fazer a economia crescer. Lembrando que a última década nós está crescendo, se eu não estou enganado, 1,3%. Bom, eu estava escrevendo um texto esses dias, né, sobre as perspectivas para os próximos 3 anos. E aí, quando eu comecei a escrever o texto, o, o norte do texto foi discutir a questão do crescimento. E aí eu me peguei pensando, eu falei, nossa, eu acho que não é isso. Eu acho que não é esse o debate. Que crescimento. Por que a gente está discutindo crescimento? Porque crescimento não é a questão. É o tipo de crescimento. É qualitativo muito mais do que quantitativo, né? Porque, por exemplo, a gente tem o que agora? A gente tem um projeto de crescimento econômico. A Haddad tem um projeto de crescimento econômico. Eu acho que não vai crescer, mas ele tem um projeto de crescimento econômico. Nós temos o nosso projeto de crescimento econômico. Então, há projetos de crescimento econômico, tanto do lado liberal quanto do nosso. Do lado liberal, como é que esse crescimento econômico se daria? Puxado por um processo de desestatização. Então, o Brasil cresceria porque ele fez austeridade fiscal e deu confiança para o setor privado investir. Então, o crescimento liderado pelo setor privado, uma dinâmica de crescimento econômico liderado pelo setor privado, que eles prometem. E aí, tem até uma história, Fernando, que é interessante, que é a tese que eles usam, né? Que é a tese da austeridade fiscal expansionista. É o anti-Keynes. O Alesina, um economista, Alberto Lesina, um economista italiano, na década de 90 ele começou a desenvolver isso. Isso daí tem raízes muito mais antigas, mas a origem moderna é mais ou menos essa. Aí fala assim, olha, você corta gastos. Obviamente, quando você corta sem bi, você está tirando sem bi do PIB, porra, né? Está diminuindo o PIB. É imediato, é choque imediato. Mas ele fala que isso vai ser expansionista. Por quê? Porque o setor privado vai botar mais do que sem bi na economia por causa desse corte sem bi. Então, a austeridade fiscal seria expansionista, via queda de taxa de juros, etc. A ideia, a ideia deles é uma ideia de pizza mesmo. Por quê? Porque o governo, quando ele entra, ele disputa ele toma o espaço do setor privado. Você já está no pleno emprego? Então, se você já está no pleno emprego, se o setor público está atuando, ele está tomando espaço do setor privado sempre. E aí você reduz o setor público, o setor privado ocupar esse espaço, o setor privado sendo mais eficiente, a economia cresce mais. Então, é um debate todo errado, porque primeiro que você não está no pleno emprego, segundo porque o setor privado não sei de fonte do setor privado é mais eficiente, segundo que processos inovativos que a gente já discutiu aqui não acontece puxado pelo setor privado. Mas o ponto é, que tipo de crescimento o ministro da Fazenda tem como projeto que é até antagonista de boa parte dos outros ministros, né? O governo do PT é um governo muito fracionado em termos de projetos. O projeto dele é claro. Eu faço austeridade fiscal, a ideia de austeridade fiscal expansionista, né? Mas austeridade fiscal, mas é pelo lado de receita. Não importa se você vai fazer cortar receita, mas também vai tributar rico. Se é austeridade fiscal, cortar gastos e tributar rico, não importa. Está cortando gasto. Está cortando gasto, é austeridade fiscal. Não está expandindo o investimento público, é austeridade fiscal. Né? Está sucateando saúde, educação, austeridade fiscal. Bom, eu vou puxar o meu crescimento por parcerias público-privadas. Eu vou desestatizar o Estado todo. E nesse processo de desestatização, por exemplo, ele vai construir novos presídios privados no Brasil para encarcerar a população negra. Então, construir um monte de presídios por aí. O João Campos, prefeito de Recife, está construindo, vai abrir 9 mil vagas creche PPPs. Creche PPP. Um monte de creche privada. Né? Mas é creche, Davi, não importa. Mas daqui a pouco está na educação básica. Pegando a educação básica e controlando a educação. Porque começa assim, não vai começar no ensino superior, no PPP de faculdade pública. Começar na creche, é assim que começa. PPP de saúde, PPP daquilo, aí PPP de tudo.
Aí você começa a construir creche, que é com dinheiro público, é dinheiro do BNDES, é incentivo tributário do governo nas debêntures incentivadas. Isso pode puxar crescimento. Então você pode ter um processo de crescimento puxado por desestatização. Isso não é impossível, veja. E tem outro ponto do Haddad. Um processo de crescimento puxado por endividamento de famílias. Então tu faz o desenrola, limpa nome, para esse cara poder se endividar novamente. Para ele poder se enrolar novamente. Você desenrola para ele se enrolar, né? Então, você tem caminhos de crescimento, sim. Crescimento que não tem fôlego, na minha opinião. Que pode durar um pouco de tempo. Mas tem. E eu acho que nem vão acontecer, tá? Por N motivos. Mas se acontecer, é um crescimento péssimo, qualitativamente. É um crescimento que está desestatizando, né? É um crescimento que está endividando famílias em vez de lidar e combater o endividamento. Quer ver uma coisa, Fernando? Como é que você combate o endividamento de verdade? É gerando emprego e aumentando salário. Sim, com certeza. Esse é o não é limpando o nome pro cara vai se endividar de novo. E a mulher pergunta para mim, sabe o quê? Por que tu não guarda dinheiro? Para minha renda. Se eu ganho uma renda baixa, eu não guardo dinheiro. Eu consigo construir um patrimônio quando minha renda era mais alta. A gente não constrói patrimônio só com crédito. A gente constrói patrimônio quando tem aumento de renda, pô. Aumento real de renda. Porque desde o momento que a economia vai para baixo, sua renda vai para baixo, você não consegue mais construir patrimônio. Fazer consumo. O que o Lula fez, e é uma crítica que eu tenho ao Lula, e o que o Lula fez? Ele inventou o cartão de crédito em 12 vezes e inventou um carro em 72 vezes. Ou seja, você comprou carro novo, você comprou casa, você em 36 anos, você usa cartão de crédito, mas é parcelado pelo aumento de crédito, não pelo aumento de renda. O aumento real de renda dos últimos 30 anos no Brasil foi muito menor do que os países desenvolvidos. E isso é interessante. Isso é interessante se olhar, né? Porque aí a gente vê que tem possibilidade de você ter um crescimento que vai explodir. Não vai, pode ter. Isso explode em bolha, né? Isso dá bolha, Tá isso dá bolha. problema. Isso é Estados Unidos, crise de 2008. Você pode. Teve boom, setor imobiliário e construção civil. Construção civil emprega pra caramba. Né? Ainda mais em um mundo que a indústria ela é fraca, a construção civil continua forte em termos de contratação, de ser intensiva em mão de obra. Né? No fator trabalho ainda tem alguma intensividade, embora você tenha uma substituição forte, você ainda precisa de muita gente para fazer saneamento básico, construir prédios e tal. Então, pô, óbvio, se você sair construindo um monte de coisa aí com crédito, enfim, um monte de presídio, endividar a família para ela comprar, voltar a comprar eletrodoméstico, tudo bem, vai ter algum crescimento, mas o crescimento que a gente quer não é esse. Então, mais do que o debate quantitativo do crescimento, se a gente vai voltar a crescer ou não, eu acho que essa pergunta é importante, mas ela não é. Ela esconde o essencial. Ela esconde o que é fundamental de se perguntar. Que vai que o Haddad cresce fazendo um monte de PPP. Eu acho que ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque não tem um monte de João Campos no Brasil, gestor neoliberal competente. Os nossos gestores, eles são incompetentes no neoliberalismo, né? É um negócio incrível, eles são incompetentes. Então tem pouco João Campos no Brasil para fazer essa destruição com cara de construção, né? Parece construção e o povo gosta, porque, óbvio, se eu tô sem vaga na creche, o cara me dá vaga na creche, não importa se é creche PPP, PPI, PPC, não importa, é creche, o meu filho tá lá. Não importa que isso poderia ser uma creche pública, que ao invés do BNDES dar dinheiro para uma entidade privada, ele poderia dar dinheiro direto para o município, construir a creche pública, pô, pelo amor de Deus. Por que não? E o município também se endivida, Fernando. Essa lógica de endividamento que a gente está falando das famílias também vira para o município. Por quê? Porque o município botou uma creche lá que ele está pagando mensalidade para um cara. Entende? Então ele vai começar a se endividar. A União, ela virou fiadora desse processo agora. Então o que eles fizeram? O secretário do Tesouro, o Rogério Seron, né, o braço direito do Haddad nisso aí e tal, ele foi diretor-presidente da São Paulo Parcerias, que fazia PPP em São Paulo. Qual era a lógica desse cara? Ele trabalhou 10 anos nisso, trabalhou com o Bruno Covas, trabalhou com Alckmin, salvo engano, com o próprio Haddad. Ele percebeu
quais são os furos nas PPPs no Brasil. Por exemplo, o cara que vai fazer PPP, ele sabe que tem crise fiscal nos entes subnacionais. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tudo quebrado, Minas. Mas esse cara sabe que na União não tem problema. O problema está nos estados e municípios. Então, a partir do momento que a União entra como uma espécie de fiadora, então a União agora criou atualmente a garantia soberana do Tesouro para essas operações, o cara entra com a PPP, que ele sabe que vai funcionar, porque se o João Campos não pagar para ele o valor que tem que pagar lá do uso da creche, a União paga o cara e depois cobra do João Campos. O município fica com dívida com a União. Aí vem o governo de direita e fala assim, meu irmão, regime de recuperação fiscal, vai ter que pagar isso aí. Se não pagar, vai ter que privatizar tudo. Aí a gente entra nessa lógica de sempre que a gente conhece. Então, mesmo que isso puxe crescimento, é um crescimento que eu acho que é ruim, né? E aí o debate eu não quero só crescer, eu quero o crescimento, Fernando, eu tenho discutido muito isso. Tem uma questão que é fundamental, que a gente tem que, eu acho que dar um giro urgente, né, no debate da economia. Crescimento tem que ser visto muito mais como consequência de projetos. Então você tem que ter missões econômicas, né? Minha missão, eu tenho que universalizar saneamento básico no Brasil. Ponto. Missão concreta. Saneamento básico é missão concreta. Quando eu fizer isso, vai ter crescimento. Que é ótimo, porque eu vou gerar emprego, blá, blá, blá. O que eu quero fazer? Questão ambiental. Tipo, eu vou despoluir Baía de Guanabara, vou fazer obras de contenção de enchentes. Vai ter crescimento. Veja. Então, é muito mais orientar as necessidades sociais e mobilizar os recursos ociosos, que a grande responsabilidade econômica é você deixar recurso ocioso. Essa é a grande responsabilidade. O que é escasso são os recursos produtivos da economia. Não é o dinheiro do Estado que limite, os recursos produtivos que a gente deixa escassos, que são escassos e a gente deixa ociosos por anos, e poderiam estar sendo mobilizados para resolver essas questões. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente vê que essa coisa do crescimento como fim em si mesmo, ela é perigosa, porque nos Estados Unidos você teve muito crescimento até você teve crescimento puxado por keynesianismo militar, né? É muito perigoso quando o crescimento é o nosso objetivo. O crescimento é uma consequência do cumprimento dos nossos objetivos. Eu acho que a gente tem que caminhar por aí, fazer um grande plano de reconstrução nacional, com foco no social também, na infraestrutura social. Eu acho que isso não pode mais ficar de lado hoje no Brasil. A gente pensar só em estrutura produtiva, econômica é importante, mas também na infraestrutura social. E a partir daí a gente vai ver que o país vai crescer. Mas não é o crescimento por crescimento. Eu acho que isso aí deixa a gente muito acorrentado em algumas armadilhas dos liberais. Que aí eles debatem, eles falam, não, mas a gente vai crescer se fizer isso. Aí eu vou e falo assim, não, a gente vai crescer se fizer isso. Aí eles vão falar, não, se você fizer muita universidade, você não vai crescer. Aí eu vou falar para ele que se dane. Você mudou, são outros os termos do debate. Então, eu acho que essa mudança de termos do debate é até mais fácil de você dialogar com a população. Eu quero universidade pública, ele não quer. Em quem você vota? Eu quero isso, eu quero saúde pública, ele não quer. Em quem você vota? Por quê? Se a gente discutir, eu vou crescer fazendo austeridade, eu vou crescer fazendo investimento, eu acho que o debate fica abstrato. E aí eles surfam nesse debate. Com mentira, porque eles vão fracassar em algum momento. Mesmo que eles tenham um crescimento de 2, 3 anos, daqui a pouco vai crise desse crescimento puxado por dívida, por PPP, por não sei o que, mas pode ter. E aí a gente perde o debate se isso acontece, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, Fernando. Acho importante. Eu nem falo muito isso, porque com você eu tô com mais tempo para falar. Eu falo muito pouco disso. Geralmente eu falo, crescimento, não vai crescer, vai crescer. É difícil fazer esse debate aqui, que a gente teve mais tempo. Aí até te parabenizar por esse espaço aí amplo que você criou. Eu criei esse espaço aqui muito também com a sua ajuda, tá? Seu incentivo, né? E você também falando aí o Celso Furtado. Eu acho que falta um pouco de Celso Furtado no Brasil, que é a construção interrompida, né? A gente quer levar um crescimento de qualidade para universalizar
né, renda, universalizar emprego, universalizar saneamento, saúde, educação básica, universidade, ele é taxado de comunista, de esquerdista e por aí vai, né? E esse crescimento econômico ele tem que trazer o desenvolvimento ao Brasil. Eu acho que falta isso ao Brasil, passa um pouco a mais. David, foi um prazer tê-lo aqui no canal Geocast, tá? Você é um grande amigo que eu tenho já há anos. Eu tenho um prazer ter essa amizade e conhecer a sua história, né, acadêmica brilhante. Tá? Sempre é bom debater com você. Eu te estudei horrores para você estar aqui no meu canal. E faça as suas considerações aí, tá? Muito obrigado. E sinta-se bem-vindo à casa. A casa sempre vai ter um espaço aqui para debater com a pessoa do seu brilhantismo. Muito obrigado. Fernando, meu comentário final é o seguinte: eu acho que a gente tem que evitar as armadilhas liberais, eles mentem muito, né? Então, o pessoal que está te assistindo também amanhã vai assistir o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, e vai ter lá um cara falando que tem que cortar gasto, acabar com a Previdência Social, acabar com a saúde, acabar com a educação. Sempre lembrar que a economia tem muito de política, que as pessoas não estão enxergando. Esse cara ele está representando um banco, um setor econômico, nada é neutro. Né? As pessoas apresentam a economia como se fosse física. Economia é guerra na veia. É o cara querendo te passar a perna o tempo todo. Esquece que ele está te falando ali, eu vou ferrar a sua saúde pública, mas isso vai ser bom para você. Manda ele se danar, entendeu? Pode confiar que se parece estranho para você que ferrar a saúde é bom para você, é porque é estranho mesmo. É porque ele é um canalha. Você pode chamar o cara de canalha. Não, você não vai ferrar minha saúde. Acho que as coisas têm que ser mais simples, entendeu? E senão a gente fica nessas teorias abstratas e se perde. Eu acho que é bom o ouvinte sempre ter isso em mente quando ouvir a opinião divergente do outro cara. Não é porque a matemática é diferente, é porque os interesses são diferentes, né? É isso aí, meu camarada. Muito bom participar dessa conversa com vocês, com você e com seus ouvintes. Davi, muito obrigado. Tá? Espero trazer você mais aqui algumas vezes. Tá? E quando quiser, apareça. Um grande abraço.